tentar fazer do Couto Pereira a sua casa. É uma ideia que o Grêmio tem, não crava porque nessa loucura aí de times mambembes, né, que o Grêmio e Inter estão passando, às vezes você tem que olhar a logística de maneira diferente. Mas o Grêmio já trabalha com essa ideia, assim, de fazer do Couto Pereira, pelo menos na Libertadores, porque deu certo contra o The Strongest, e agora tem um jogo com o Estudiantes, fazer do Couto Pereira a sua casa antes da Arena, se a Arena voltar, né, porque o Grêmio trabalha com a ideia mais pessimista de sequer ter Arena esse ano, jogar em casa no Couto Pereira. A gente estava aqui falando da vantagem de jogar em casa, esse jogar em casa vai ser no Brasil. É um conceito amplo de jogar em casa. Vai ser no Brasil. Evidentemente não vai ser na Arena, não dá tempo para agosto, por todas as previsões que a gente já acompanhou aí, realmente não faria sentido. Só achei importante destacar que hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente, né? Já que a gente está falando aqui da tragédia climática no Rio Grande do Sul e da chuva que ontem caiu também sobre esse jogo, fazendo todo mundo lembrar do que aconteceu, né? Vale a pena registrar essa data de hoje. Agora, a arte do chaveamento da Libertadores ganha, né? Ganha contornos, né? Vamos mostrar como é que ficou a classificação do grupo do Grêmio para entender a situação. Lembrando o que vale essa última rodada, né? É só vitória, né? Só vitória. Só a vitória. No empate. Isso. Ué, no empate vai ficar tudo igualzinho, hein? Aí vai depender de número de... Não, o empate e o gols próximos, o The Strongest entra. Já tem mais? Eu tenho lá 8 a 6. Se o empate for 2-2... Tinha que ser 3-3, é isso? Isso. Por acima de 2-2, aí dá. É isso, teria que ser 3-3. Um empate O Estudiantes em 3-3. não parece capaz de fazer 3 gols em ninguém, né? Verdade. Nesse estágio das... Pois o Estudiantes já eliminado. Já é eliminado de tudo, né? O noticiário do Estudiantes é que vai com time reserva. É de desmobilização. É de desmobilização. Né? Para um jogo no sábado. Agora, Marcelo, é importante ressaltar que com essa classificação do Grêmio, o Brasil... os clubes brasileiros colocam um desempenho de 100% passaram todos, nessa fase de grupo, passaram todos, e os chilenos ficam com 25%, um de 4 chilenos que participaram, dos clubes que participaram da fase de grupos. Só o Colo-Colo ali, ó, que pega o Júnior Barranquilla na E eu vou fazer um comentário aqui, que se você me permite, é o seguinte: a Libertadores, ela precisava ser repensada pela Conmebol. Porque os clubes que disputam a Libertadores na fase de grupos, tem muito time ruim, nível técnico baixíssimo. Clubes que não conseguem uma vitória nessa fase de grupos. Mas qual seria a solução? Para mim, a Libertadores começa a partir dessa fase aí. A solução, não sei. Eu sei que se você olhar para a Sul-Americana, vamos dizer assim, a Sul-Americana é a segunda competição da Conmebol, tá certo? Se você olhar para a Sul-Americana e olhar para a Libertadores, você vai ver jogos mais pesados na Sul-Americana do que na Libertadores. Mais equilibrados, talvez, né? Mais equilibrados, mais fortes, mais pesados, com Boca Juniors, com o Internacional, com o Corinthians. Sobre o domínio brasileiro, só está garantido que sai um clube brasileiro nessa fase, porque há um confronto entre Palmeiras e Botafogo, né? Então, dá para imaginar que esse lado direito aí da tabela vai resultar numa semifinal brasileira. Dando a lógica, que é o Grêmio se classificando em primeiro. Começando pela classificação do Grêmio em primeiro lugar. O Grêmio é favorito contra o Perol. O Flamengo é favorito contra o Bolívia. O São Paulo é favorito contra o Nacional. Você pode ter um lado direito todo brasileiro. Todo brasileiro. Né? É meu palpite. Sim, claro. Na próxima fase. E ainda mais um confronto brasileiro. Quer dizer, você poderia ter dos 4 confrontos de semifinal, 3 confrontos brasileiros. Dos 8 das quartas serem 6 brasileiros. Olha, eu queria fazer só um alerta. O Peñarol não é essa carne assada aqui a gente imagina. Aqui a gente não está assim como o Nacional, aplicando lógica. Mas eu acho que dá de todos ali. Só possibilidade. De todos ali, Bolívar, Peñarol e Nacional, eu acho que o Peñarol é o que tem mais possibilidade de furar essa... Independente de ser o Grêmio ou de ser o Strongest. Por enquanto, a gente só está aplicando aqui a possibilidade baseada no chaveamento. Né? Claro que todos os confrontos cada um terá a sua assim dificuldade. Como o Bolívar vai decidir com o Flamengo na altitude, tem vários... E a rigor poderia passar um brasileiro só o vencedor de Palmeiras e Botafogo. Isso, né? Isso.
Isso aí tá tudo com aberto. todo respeito ao Bolívar, o jogo entre o Flamengo e o Bolívar vai ser decidido no Rio de Janeiro, no jogo do Rio de Janeiro, ainda que seja um confronto de ida. Na baixitude, Pois é, porque por conta da diferença de qualidade. No último jogo deu para ver, enfim. Acho que vai depender do Flamengo. Se o Flamengo decidir aqui, né, que tem todas as chances, o Flamengo meter mais de 2 gols, eu acho muito improvável. E apesar dos conceitos da altitude, da dificuldade, eu acho que o Flamengo não perde por diferença mais do que 1 gol lá na Bolívia. Mas o resultado das quartas de final já pode definir que teremos um semifinalista brasileiro, por exemplo. Né? Se agora, acontecer isso de todos os do lado direito passarem... Um palpite aqui, um chute. Dá uma previsão. Assim, agora, Botafogo e Palmeiras seria o grande jogo dessas oitavas de final? O grande jogo, o grande confronto? O grande confronto, o mais difícil, o mais equilibrado, o mais... Sim, acho que sim. O River tá meio com medo do Tajeres, né? É porque tem um histórico recente, Nos últimos 6 jogos, o Tajeres ganhou 4 vezes do River. A gente teve esse retorno aí do Rafael Sibila participando lá de Buenos Aires, ele trouxe essa. O mais fraco parece ser Júnior Barranquilla e o Colo-Colo, né? Sim, é o que a gente estava falando do sorteio aqui. Imagina se o sorteio coloca o Grêmio podendo pegar o Júnior Barranquilla como primeiro ou o Botafogo ou o Flamengo como segundo. Aí, aliás, nesse cenário todo, uma coisa que a gente tem certeza é que um semifinalista... Não, ele ainda pode ser brasileiro. É nas quartas de final que vai ter obrigatoriamente um... A não ser que o Grêmio vá para o lado, que o Grêmio fique em segundo. Aí, tem o São Lourenço, é verdade. Não tem não. Nas quartas de final nós vamos ter um time que não será brasileiro, né? É isso. Porque sai dali de... Os 5 mais fortes... Um semifinalista não será brasileiro. Isso já está garantido. Isso. Tem aquele caminho ali de River, Tajeres, Júnior Barranquilla e Colo-Colo. Aí os vencedores desses confrontos se enfrentam e daí sai um semifinalista. A gente poderia classificar como favoritos, entre aspas, Atlético, Fluminense, River, Palmeiras e Flamengo? Sim. Tá bom. São Paulo também. Eu colocaria São Paulo e Peñarol como as 2 mais fortes ameaças assim de furar esse bloqueio aí desses clubes carimbados. Mas aí entra aquele outro problema, né? Essa é uma análise que a gente está fazendo hoje. Sim. Falta muito tempo. Esses jogos são daqui a 70 dias. Verdade. Pode acontecer, tem uma janela aí no meio. E a gente está falando de futebol sul-americano. Tem janela, tem Copa América, tem de um tudo. Esse é o retrato de hoje. Você pega esse mesmo retrato e bota na tela daqui a 2 meses, a gente vai estar falando uma outras dúvida coisas. Que não deu tempo ainda de eu sanar. Os reforços que entrarem nessa janela agora, eles poderão disputar a próxima fase? Até quando pode entrar o reforço na Libertadores? Até a próxima janela? Acho que, se não me engano, são 2 dias antes do início da próxima fase. A Libertadores tem essas inscrições por fase, né? Então... Agora, é impressionante o feito do Grêmio mesmo, pensar na Libertadores... Como um todo. O Grêmio estava eliminado, gente. Como o Botafogo. Não eliminado, mas o Grêmio estava assim... Não, e com o acréscimo e aí, quando da paralisação pelas enchentes, né? É um feito e tanto. E ontem, vendo o jogo, o Marquezinho dando entrevista depois do jogo, ele tremia dos dentes baterem, assim, era uma coisa tipo, tira esse rapaz daí, dá um cobertor para ele, dá um... Agora, chocolate tanto que depois tem uma entrevista do Reinaldo, e o Reinaldo tá com um copo de café quente, assim. A entrevista do Reinaldo é muito emocionante até. Ele fala da família, da dificuldade de voltar para Porto Alegre, de não voltar para Porto Alegre, da dificuldade de ficar em time itinerante. É muito, muito boa a entrevista do Reinaldo, muito bonita, assim, muito humanizadora. Agora, como a tragédia também pega os jogadores de futebol. Eu queria ouvir do Diogo... com relação à sensibilidade dos gaúchos, esse time do Grêmio, dá para confiar? É um time que tem o perfil de um time que vai disputar, que vai chegar longe na Libertadores, porque o Grêmio, a gente precisa respeitar o Grêmio em Copas, né? Acho que no Brasil talvez seja o time... Vai entrar também, né, Diogo, nesse raciocínio aí a questão dos 70 dias. O que esses 70 dias vão representar para o Grêmio em termos de recuperação, de possibilidade de preparação, né?
O Renato, Gilmar, depois do episódio todo da tragédia climática aqui, ele baixou bastante a régua do Grêmio, né? Ele falou em 45 pontos do Campeonato Brasileiro, chegou a defender, não cair, né? Eu acho que como emblema para dizer que não cobrassem tanto assim do Grêmio. Ninguém fala em título, obviamente, né? Mas, obviamente, o Grêmio vai focar nas Copas. Isso aí já está definido, inclusive pelo que o Grêmio conseguiu fazer na Libertadores. Agora, o que o Grêmio pode fazer lá na frente vai depender de mais qualidade. O Grêmio tem uma questão que é central, que é elenco de jogadores. O Gemerson está contratado, o Grêmio precisava de zagueiros em qualidade e quantidade, né? Ele pode estrear nas oitavas da Libertadores. Rodrigo Caio já foi apresentado, inclusive. O Grêmio, na janela agora de julho, pretende ir ao mercado para pelo menos dar uma alternativa a Diego Costa, quando o Grêmio não tiver. E a Cristaldo, quando o Grêmio não tiver o Cristaldo, porque são 2 jogadores que o Grêmio não tem substituto. Se não jogar Cristaldo, joga Duqueiroz, que não vem fazendo boas partidas como dublê de Cristaldo. Estou falando do Cristaldo, Diego Costa, artilheiro e vice. O Cristaldo, né? Artilheiro e vice do Grêmio na temporada. JP Galvão está até assim de malas prontas para voltar lá para a Turquia, o contrato dele termina. Então o Grêmio vai ao mercado em julho, tentando se reforçar apesar de todos os problemas que tem. Se o Grêmio conseguir trazer bons reforços, eu acho que o Grêmio entra aí como adversário, mas não fala em título. O Grêmio não fala em título por enquanto. Mas eu acho que está muito claro que o Grêmio vai se reforçando, vai se estabelecendo. Alguns jogadores que voltaram de lesão, o PP já está melhor, Soteldo está mais solidificado, o Diego Costa a mesma coisa. Quer dizer, o Grêmio nas Copas vai bem, vai focar nisso e aí pode ser um candidato sim, por que não? Isso responde, foi o Martim que falou, a tua indagação, não é uma indagação, né? A tua curiosidade, o teu alerta com relação à campanha do Grêmio nessa fase, né? É um time que está se moldando dentro da competição, né? Apesar de todos os problemas. O Diogo citou aí o Renato, nós temos um trechinho da entrevista coletiva. Primeiro tempo, enquanto o gramado estava praticamente bom, o Grêmio foi muito superior. Nós poderíamos ter eliminado o jogo ainda no primeiro tempo. Mas aí a chuva aumentou, aí prejudica o futebol de ambas as partes, mas principalmente eles que conheciam melhor o campo. E começaram a alçar muitas bolas na área, porque era uma maneira de eles conseguirem alguma coisa, porque por baixo estava muito ruim de se jogar. Você vê que muitas vezes num contra-ataque, 1 para 1, um sozinho, não tinha condições de carregar a bola justamente pelas poças d'água. Infelizmente aconteceu isso e, sem dúvida alguma, o espetáculo foi prejudicado por causa da chuva. Ainda pensou no espetáculo. Tem razão. Renato viu o mesmo jogo que nós. Sim. Claro que como jogo de futebol vira outra coisa, né? No primeiro tempo podia ter sido 6-0 pro Grêmio, assim, tranquilamente. O Marquezinho não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. E na metade do segundo tempo já tinha feito 6 ou 8. Foi outro jogo mesmo, assim, foi muito... O Grêmio ao mesmo tempo podia ter feito 6 no primeiro tempo, podia correr o risco de ter perdido no segundo tempo. E nas aspas aí da nossa tarja tem a promessa, né, de buscar o primeiro lugar, que é justamente o que a gente está esperando, né? Ainda bem, né? Ainda bem que o sorteio foi como foi, o Grêmio ganhou ontem, o Grêmio é favorito para ganhar. Ainda bem, né? E também uma vitória sobre os Estudiantes, né? Consolida um retorno impressionante do Grêmio, né? Golear o Strongest. Tudo bem, o Grêmio é mais time que o Strongest, jogando em casa é favorito, mas diante de todas as circunstâncias, de tudo que aconteceu, né? Foi um jogo de grande imposição aquele, e esse jogo aí, gente, tinha uma carga muito grande, um peso em cima das costas dos jogadores, né? Tem que ganhar para não levar a decisão. Não, se perdesse ontem já estava até eliminado. Fora, né? Se perdesse, foi um jogo eliminatório. Isso, virou decisão. Estava fora. Decisão fora de casa. Não, mostrou muito caráter o Grêmio, muita personalidade, assim, Esse jogo aí era jogo pesado. O Grêmio, de novo, também é mais time que o Atipato, lógico. O Grêmio era o favorito. Sim, mas perdeu em casa de 2-0 para esse mesmo time aí. Isso aqui. Para esse mesmo time aí, entendeu? Criaram-se umas circunstâncias absolutamente inesperadas, assim, para esse jogo, né? Assim como a gente pesou na crítica aqui, quando perdeu em casa e tal, tem que reconhecer a recuperação. E o futebol mesmo, o Grêmio jogou bem enquanto o gramado permitiu, enquanto a chuva permitiu, o Grêmio jogou bem, se impôs, não correu riscos, foi tecnicamente
e taticamente uma imposição mesmo. Não foi uma vitória na bafa de qualquer jeito. Foi um time consciente. Foi uma grande exibição do Grêmio ontem no primeiro tempo, com exceção dos gols perdidos. Em condições normais de temperatura e pressão, né, Diogo? Se é que elas existem no mundo das mudanças climáticas de hoje, né? Mas a gente já trataria dessa vitória como grande. O Grêmio se enrolou sozinho porque perdeu o pote para dentro de casa, mas quando precisou deu a resposta. Isso. Né? Com a paralisação por conta das enchentes no meio, ela aumenta, né? Claro que sim. A gente vai descobrindo, né? Essa tragédia climática, ela foi algo tão, assim, impactante, que mesmo com o trabalho incrível que todos os nossos colegas jornalistas, né, do país inteiro fizeram, trabalhando na água, como a gente diz aqui, né, buscando histórias, a gente vai descobrindo histórias novas. O Gustavo Nunes, descobrimos há pouco tempo que ele foi resgatado de barco da casa dele. Ele mora ali no Maitá, que é a região mais atingida, onde está a Arena do Grêmio. A água subiu, passou um amigo dele de barco, subiu no barco e foi embora. Então, são muitos episódios, né? O Diego Costa virou um personagem do Grêmio. É isso. Ele só não é o capitão do Grêmio, vou me arriscar aqui, ele só não está sendo o capitão do Grêmio agora porque o Kahneman é um totem no Grêmio, né? Ele é acima de tudo, e o Jeromel também quando jogar. Porque ele, assim, ele está dando entrevistas a todo instante, ele se envolveu demais na causa do Grêmio. Eu acho que até foi o Gilmar que, num programa aqui, falou da possibilidade de que o que precisava para o Diego Costa é ser adotado, ele ser protagonista no lugar, receber chance sendo titular, sendo um personagem, e o Grêmio deu isso a ele, né? O Renato prometeu e deu isso a ele. O Grêmio joga muito em função também do Diego Costa. Ele virou um personagem do Grêmio, um personagem cancheiro, experiente, que sabe jogar nesse tipo de situação. Olha, eu acho que ali adiante, se não puder, Kahneman vai ser o capitão do Grêmio. Ele se tornou um personagem desse time. E eu insisto, o Grêmio vai em julho tentar se reforçar e a partir daí tentar na bola, porque por enquanto, nesses jogos iniciais, é claro que o Renato, com o talento que tem, ele conseguiu criar um ambiente de superação, que é a cara dele, ele sabe fazer isso muito, muito bem, além de organizar, obviamente, taticamente o time. Mas, assim, é aquela história que a gente conversa sempre aqui, né? Não dá para ser façanha épica quarta e domingo. Vai ter um momento que você vai ter que ter elenco para suportar a temporada, para não se atrasar no Campeonato Brasileiro, eventualmente até suportar a Libertadores, porque, por enquanto, o Grêmio não teve um grande adversário na Libertadores. Os grandes adversários virão daqui para frente. E aí o Grêmio, se quiser algo diferente, vai ter que se reforçar. E o Grêmio vai ao mercado em julho, mesmo com os problemas que tem financeiros. E qual é a carência do Grêmio hoje, levando em consideração que está chegando Gemerson e Rodrigo Caio, né? Qual seria a carência do Grêmio, além desses dois jogadores? A mais grave era justamente zagueiros, né? Porque não, esses estão chegando. Não, mas você citou uma opção para substituir o Diego Costa, né? Aí, bom. Essas são as duas. Ontem, inclusive, no vestiário, essa pergunta já apareceu para o vice de futebol Antônio Brum. Olha, um centroavante, uma alternativa para o Diego Costa, né? Mas aí é aquela história, pensando um pouco mais lá adiante, porque sem Diego Costa e Cristaldo, como eu referi, o Grêmio não tem reservas à altura. Se a gente for olhar, o Grêmio, quando jogou com reservas, ele se atrapalhou sempre, até no Campeonato Gaúcho em alguns momentos. Ele perdeu lá na altitude para o The Strongest, mas vamos descontar, todo mundo tem problemas na altitude. Mas contra o Bragantino, o Grêmio com o time inteiramente reserva, não teve chance alguma contra o Bragantino. Então o Grêmio tem um time titular, que não é pouca coisa, achou esse time titular. Né? Atacantes talvez não precise, entre aspas, porque tem Gustavo Nunes, tem Nathan Fernandes, tem o próprio Soteldo. O Grêmio encontrou ali alternativas. O Carbajo voltou, agora depois de muito tempo ele voltou e é uma alternativa importante para quando não tiver PP. Mas, primeiro, os zagueiros têm que encaixar, porque às vezes o Grêmio, se esses dois zagueiros não encaixarem, o Grêmio vai ter problemas para repor. Mas, especialmente essas duas posições que eu referi ainda, são os objetivos do Grêmio, especialmente um reserva para o Diego Costa. Bom, e se a gente está falando aqui, né, da resposta que dá o Grêmio, acho que a gente pode falar também de uma resposta do Inter. O Grêmio sofreu, mas contou com uma noite iluminada de Marchesin e venceu o Huachipato por 1-0, nesta terça-feira, dia 4, em jogo atrasado pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com a vitória, o Imortal já garantiu sua vaga nas oitavas de final. Diego Costa marcou o único gol do jogo no Estádio Cap, no Chile. O atacante aproveitou o cruzamento de escanteio e empurrou para as redes. Marchesin foi fundamental para a vitória gremista fora de casa. O goleiro fez, pelo menos, 4 defesas importantes na etapa final, quando o gramado ficou encharcado e cheio de poças por causa das fortes chuvas.
O Grêmio já está nas oitavas, mas ainda luta pela liderança do grupo. Para isso, a equipe precisará vencer o seu próximo jogo. Caso empate ou perca para o Estudiantes, fechará a primeira fase na segunda posição, atrás do The Strongest, também já classificado. A equipe brasileira tem 9 pontos, enquanto os bolivianos têm 10. O Grêmio volta a campo no próximo sábado, dia 8, quando enfrentará justamente o Estudiantes, no Couto Pereira, às 19 horas, em jogo atrasado pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.